juntos, Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, lhe prestavam assistência com seus bens. Amém. Podemos sentar, irmãos. Um médico pesquisador americano, David Servan Schreiber, diretor do Centro de Medicina da Universidade de Pittsburgh, atuou nos Médicos Sem Fronteiras, doutor em ciência neurocognitiva, publicou a tese de doutorado dele na revista Science. E nessa revista, essa tese de doutorado desse médico, comprova que pessoas que têm alta qualidade de vida, pessoas que vivem bem, felizes, têm 2 características. Essa pesquisa dele chegou a essa conclusão. A primeira são pessoas que têm relacionamentos saudáveis, relacionamentos de amor, relacionamentos saudáveis, amam e são amadas. Segunda característica, essas pessoas estão envolvidas, vou ler aqui o que a pesquisa diz, estão envolvidas numa comunidade e elas dão de si e do seu tempo por uma causa que não oferece nenhum benefício material. Então, a segunda grande qualidade, dessas pessoas que vivem bem, a primeira, são amadas e sabem amar, a segunda, estão envolvidas com um grupo da sua comunidade, onde elas dão o seu tempo e investem ali, envolvem nesse grupo, sem nenhum retorno financeiro esperado. Não esperam nada em troca. Essas são as qualidades de uma pessoa que tem alta qualidade de vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa, essa pesquisa está citada pelo William Douglas e Rubens Teixeira no livro Assustadoramente Ricos, capítulo 10. Eu não comprei esse livro com esse título, foi o autor que me deu. Eu dei a palestra numa conferência, o autor estava lá, e ele veio com uma pilha de livros e disse, gostei muito e tal, sou autor, tenho aqui meus livros, eu li todos, e realmente é muito bom, ele é cristão, graças a Deus, homem de Deus, e me entregou, e eu li esses livros, e achei interessantíssimo essa pesquisa. Peter Drucker, que é uma das pessoas mais reconhecidas na administração, os administradores chamam ele em alguns livros de o Papa da administração, também cristão, escreveu o seguinte: eficiência é fazer as coisas direito, eficácia é fazer direito as coisas. Eficiência é fazer as coisas direito, e eficácia é fazer direito as coisas. Então nós percebemos que uma pessoa com alta qualidade de vida, ela ama o que faz, ama pessoas, se deixa amar, ser amada, está envolvida num grupo onde ela dá o seu tempo, ela investe sem nenhum retorno financeiro. Drucker vai falar sobre eficiência e eficácia numa relação de objetivo, de alvo da vida. Um pastor que tem uma enorme igreja nos Estados Unidos e que revolucionou a arte de conduzir igreja em missão, o nome dele é Rick Warren, disse que não é suficiente uma igreja ser bem organizada. Ela deve ser organizada para fazer as coisas certas. Então tem muita igreja organizada, bem organizadinha, mas não faz nada. A igreja tem que ser organizada, mas ela tem que ser conduzida a fazer a coisa certa. Por isso, nós precisamos pensar sobre a importância da igreja bem direcionada, porque nós somos igreja. Nós, diz o apóstolo Pedro, somos pedras vivas assentadas umas sobre as outras. E a nossa vida só tem propósito, a nossa vida só tem direção, quando nós descobrimos que Deus nos ajuntou, Deus nos chamou, Deus nos resgatou para dar propósito, missão, direção à nossa vida como igreja, como comunidade. Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que ele vai voltar pela igreja. Ele não fez isso por outra coisa que não a igreja de Jesus Cristo, a igreja dele. Dá uma olhada no seu texto aí, mantenha a sua Bíblia aberta, dá uma olhada no Lucas capítulo 7,
verso 33 a 35. O contexto do nosso texto. Lucas 7, 33 a 35. Vamos ler juntos? Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Algumas pessoas, quando ouviram Jesus Cristo, rejeitaram a sua mensagem. Ouviram Jesus e falaram, não queremos o senhorio de Jesus na nossa vida. Esse Jesus é beberrão e glutão, ele vive frequentando festas, que as pessoas convidavam Jesus para ir nas suas casas, jantares, almoços. Naquela época servia-se vinho, e era vinho mesmo. Tem uma linha extremamente puritana que diz, não, o Novo Testamento, quando fala de vinho, era suco de uva. Não, não era vinho mesmo. E Jesus bebia lá o seu vinho. Deveria ser apenas um cálice, mas ele bebia. Tanto é que ele nunca ficou bêbado, não era viciado em vinho. Mas era algo que era comum no Novo Testamento. Certo? É importante percebermos que Jesus estabelece para nós um modelo missionário. Ele se relacionava com as pessoas, mesmo pecadores, nas suas casas. Ele ia lá, convidado, não tinha problema. Jantar, estou junto. Era festa, sem problema, estou aqui. Acabou o vinho, só tem água, eu transformo em vinho, e vinho bom. Jesus era o melhor convidado para a festa. Né? Diz o texto, em Lucas, que algumas pessoas rejeitaram, falaram, não queremos você nos escandaliza, somos religiosos demais para aceitar você. Essa é uma tese fantástica do John MacArthur Jr., isso eu não falei no primeiro culto, né? Que a cabeça vai funcionando. O John MacArthur, ele fala sobre isso, que Jesus Cristo foi crucificado por não ser religioso o suficiente na época. E que se Jesus Cristo viesse hoje, ele seria crucificado por ser religioso demais. É o único caso na história de uma pessoa ser crucificada por duas acusações diferentes no mesmo assunto. Mas é interessante, dá uma olhada no próximo texto de Lucas capítulo 7, versos 36 ao 50, porque o texto, que é o contexto do nosso texto, diz que existem outros dois tipos de pessoas. Então existiram pessoas que rejeitaram Jesus, mas também aqui no texto aparece um Simão, fariseu, que convida Jesus para sua casa, para um jantar. Jesus vai, chega lá, é uma recepção, Jesus é o convidado especial, mas diz o texto, que o Simão fariseu chamou Jesus para ir na casa dele, mas não o recebeu bem. Depois você pode ler aí na sua casa, alguns já conhecem, o verso 36 ao 50, Jesus chama a atenção de Simão, porque Simão não atendeu às expectativas daquele que era convidado especial. Olha o verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. O que Jesus dá um puxão de orelha em Simão, aqui o fariseu, dizendo, olha, você me chamou para sua casa, mas foi apenas para ser politicamente correto. Já existia esse termo lá, não está aqui na sua Bíblia, mas está na nota de rodapé. Então, o texto vai dizer que algumas pessoas vão chamar Jesus para a sua casa, mas não há um envolvimento emocional, não há um envolvimento integral. Eu quero Jesus aqui, mas só para dizer, Senhor, é para não dizer que o Senhor passou em branco. Mas eu não tenho nenhum trabalho, não quero ter nenhum trabalho com o Senhor. O Senhor está aqui, muita gente vive uma espiritualidade assim. Mas o texto também diz de uma mulher que foi lá, pegou um bálsamo caríssimo, derramou, ungiu Jesus, chorava, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, adorava o Senhor com o que ela tinha de melhor. O Senhor diz, isso é adoração. Isso é adoração. Então, nesse contexto de gente que rejeita, gente que aceita nominalmente, mas que não honra Jesus,
e gente que honra Jesus com o que há de melhor, é que nós entramos no nosso texto de Lucas 8, 1 a 3. E Jesus vai nos ensinar aqui que nós precisamos aprender com Jesus o modelo missionário para a igreja, o propósito de sermos povo de Deus, o propósito de vivermos como igreja. Um autor chamado David Bosch, um teólogo, disse que quando Lucas escreveu o evangelho dele, depois do livro de Atos, a preocupação de Lucas era com uma igreja que já estava na sua segunda geração. Aqui é o ano 80, depois do nascimento de Cristo, quando esse texto é escrito. A primeira geração está morrendo, está nascendo uma segunda geração de igreja, Jesus não volta, as pessoas estavam na expectativa da volta de Cristo, e Lucas está preocupado. E a preocupação de Lucas é que os membros da igreja percam a referência de propósito, de missão, para o qual Jesus Cristo morreu na cruz, para que a igreja vivesse. Daí, olha o versículo 1. A missão de Jesus é um modelo para todos nós. E diz o versículo 1, que a primeira coisa que a igreja precisa entender e aprender com Jesus, é que Jesus buscou a todas as pessoas em todos os lugares. Olha o que diz o versículo 1. Aconteceu depois disso, depois do contexto que nós já sabemos, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus está ensinando para a igreja, para nós aqui, que nós temos uma função missionária, uma agenda missionária que deve se preocupar com todos os povos, sejam populações ribeirinhas, sejam grandes cidades. Jesus andou, ele serviu de modelo para nós. Nós temos que andar e levar o evangelho para todos esses lugares, seja na África, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja no México, seja no Chile, no Equador, na Bolívia, no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e outros países aí próximos também. A Bíblia diz: vá lá, pregue o evangelho. Não seja limitado geograficamente. A palavra do Senhor diz: prega de aldeia em aldeia, prega de cidade em cidade. Foi isso que Jesus fez. Então a igreja não tem que ter opção preferencial por cidade ou país, qualquer que seja. Jesus pregou para homens, mulheres, ricos, pobres, classe média, religiosos e prostitutas, enfermos e endemoniados, crianças, doentes e pessoas extremamente saudáveis. Jesus não fez opção preferencial por uma classe social. Tem uma teologia chamada da libertação por aí, uma teologia liberal que diz: Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres. Não é bíblico. Não é bíblico. Jesus fez uma opção preferencial pelo pecador. Seja pobre, classe média, rico, seja brasileiro, indiano, australiano. Não há acepção de pessoas. Igreja tem que atingir todo mundo. Tem que se preocupar com todo mundo. Essa é a missão da igreja. Jesus deixa isso claro no modelo missionário dele, de vida dele. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus: Jesus tinha uma só mensagem. Olha o que diz o versículo 1. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. O que Jesus fazia? Olha o versículo 1. Ele ia pregando e anunciando o quê? O evangelho do reino de Deus. A igreja tem uma mensagem inegociável. A igreja tem a mensagem do evangelho. Você quer ouvir sobre política? Tem muito palanque por aí. Quer ouvir sobre economia? Boas escolas. Quer ouvir sobre autoajuda? Vários lugares. Agora, você quer ouvir o evangelho? É a igreja. O papel da igreja é proclamar o evangelho. Quando a igreja deixa de proclamar o evangelho, ela perde a visão missionária dela. A igreja tem que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. O evangelho é a pregação de que o homem se distanciou de Deus, negou a comunhão com Deus, e está longe de Deus, é um ser rebelde, inclinado ao pecado, e que o homem não pode fazer absolutamente nada para a sua salvação, mas que aprove a Deus, por sua infinita graça e bondade, pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, vindo Ele mesmo, encarnando-se, segunda pessoa da Trindade, e morrendo na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E que serão perdoados os pecados de todo que confessar diante do Senhor o seu pecado. E pedir que o Senhor reine sobre sua vida.
E o Senhor abençoará essa vida e irá com a sua graça e misericórdia dirigir, conduzir os passos de cada um que assim confessa Jesus como Senhor e Salvador. Isso é evangelho. E Jesus saía pregando o evangelho, as boas novas de salvação. E ele pregava o evangelho do reino. É interessante porque o evangelho que Jesus pregava, ele era composto da mensagem central do reino de Deus. William Hendricks, um comentarista, vai dizer que o reino de Deus aparece em 4 perspectivas no Novo Testamento. O reino de Deus é o reconhecimento interno da graça e da soberania de Deus. Lucas 17, 21. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas 17, 21. O que é esse reino de Deus que Jesus pregava? Jesus fala que virá o reino de Deus. As pessoas perguntam para ele, quando é que vai acontecer? E Jesus diz, não vem o reino de Deus com visível aparência? Verso 21, Lucas 17. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Por quê? Vamos ler juntos? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Jesus pregava o evangelho do reino, as boas novas de salvação do reino que está dentro do coração, pela fé de cada cristão. Como é que eu sei que eu sou cidadão do reino de Deus, do reino dos céus? Tem carteira de identidade? Membro ali, nascido no reino dos céus? Não. Tem passaporte? Não. É uma convicção interior, diz Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos cidadãos do reino dos céus. Não é a igreja que te garante isso, não é pastor que te garante isso, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo fala ao seu coração, ninguém vai falar o contrário. Ninguém vai te convencer o contrário. Porque essa obra é maravilhosa, é obra do Espírito Santo. O reino de Deus, então, está dentro de nós. O reino de Deus, diz Hendricks, segunda característica, ela é uma salvação, é a manifestação da salvação de maneira clara, abrangente, das coisas visíveis e invisíveis. O reino de Deus também é, em terceiro lugar, a igreja. A Bíblia identifica o reino de Deus como igreja. A união de todas as igrejas do mundo inteiro é o reino de Deus manifestado aqui na terra. Todas essas denominações cristãs que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que são fiéis à palavra de Deus, isso compõe o reino de Deus. Mas o reino de Deus também é, em último lugar, algo futuro. Olha Mateus capítulo 25, verso 34. Mateus, vamos lá? Capítulo 25, verso 34. Mateus 25, 34. Jesus está falando sobre o final dos tempos, quando ele vier e tiver o grande julgamento. E o verso 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino está dentro de nós, o reino é salvação, reino é igreja, mas reino de Deus no Novo Testamento também é aquela herança prometida em que nós habitaremos com o Senhor. Volta lá para Lucas, capítulo 8, com a sua Bíblia, por favor. O que Jesus fazia, segundo o versículo 1? Ele ia pregando e anunciando o evangelho do reino. Duas palavras diferentes, pregando e anunciando. Pregar aqui é a palavra querisso. A palavra querisso, no grego, significa o anúncio de uma vitória. Jesus ia anunciando a vitória do seu povo. Jesus ia anunciando a sua vitória e a minha vitória sobre o pecado, sobre as hostes demoníacas que muitas vezes tentam nos atacar, as armadilhas do inimigo. Por que havia esse anúncio, esse querisso, essa pregação? Porque havia a segunda palavra, anunciando, evangelizom, que era a palavra evangelização, a proclamação daquilo que é a pureza do evangelho. A notícia ruim de que nós fomos rebeldes, mas a boa notícia de que fomos salvos e resgatados pela graça do Senhor. Então o Senhor Jesus tinha uma pregação completa. Ele dizia que a partir da transformação
que pela graça somos objeto e aceitamos a mensagem do Senhor, há o anúncio da vitória, a proclamação da vitória. Caminhamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa era a pregação de Jesus Cristo. Então não era só uma pregação de conversão, era também de andar em novidade de vida, guardado, protegido, ungido pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Uma mensagem completa. É interessante porque Gerhardus Voss, um teólogo, vai dizer que o reino de Deus só tem sentido para nós porque é o interno manifestado de maneira externa. Por isso que o reino de Deus declara a primazia do espiritual sobre aquilo que é ético e físico. Porque nós somos salvos pela graça do Senhor, agimos como agimos, de maneira ética e correta. Porque isto é a manifestação do reino de Deus em nós. Daí a missão da igreja é levar o evangelho para todos os lugares, todas as criaturas, todos os povos, levar o evangelho integral, o anúncio do reino de Deus. É chegado esse reino de Deus em nós, como igreja, e propondo também para uma mudança do mundo. Terceira e última característica dessa missão, que Cristo é o modelo para a igreja, e quando eu falei terceira e última, eu ouvi gente dando glória a Deus, porque o almoço está chegando. Terceira e última característica dessa igreja, volta lá para o texto vai dizer que Jesus tinha uma equipe. Ela é composta de 2 grupos. O primeiro grupo, final do versículo 1. Quem é que ia com o Senhor Jesus quando ele pregava e anunciava o reino? Olha o final do versículo 1. Começo do versículo 2. E o outro grupo? As mulheres. O primeiro grupo, os 12 iam com ele. O segundo grupo, as mulheres. Meus irmãos, aqui cabe uma interpretação que é minha, eu sou responsável por ela. Eu não acredito que aqui há uma distinção entre homens e mulheres na missão do reino do Senhor, entre masculino e feminino. Não acredito. Para mim aqui são 2 grupos específicos representativos na vida da igreja. O primeiro grupo, os 12, são aqueles que foram pelo Senhor chamados, capacitados, vocacionados para viver pregando o evangelho. Esses são os 12. Então, a igreja, o reino de Deus manifestado como igreja, tem um grupo, que aqui está representado nos 12. Que grupo é esse? Homens e mulheres chamados por Deus para serem pastores, missionários, missionárias, que abandonam a sua vida e vivem agora para o anúncio, a proclamação, a pregação do evangelho. Deus chama, Deus unge, Deus capacita e Deus cuida, Deus sustenta. São pessoas que vocês conhecem, aos montes, graças a Deus, mas ainda falta muito mais, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas o Senhor chama, capacita e diz, vai. Qual o segundo grupo? Versículo 2. O segundo grupo está representado pelas mulheres. O que essas mulheres vão fazer? Olha o que a Bíblia diz aí. Elas tiveram uma experiência com Deus. Elas foram curadas de espíritos malignos, curadas de enfermidades, saíram até demônios de uma delas, e tem o texto dizendo, versículo 3, que dentre elas tem Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, qual é a função delas? Lhe prestavam assistência com os seus bens. O segundo grupo representativo na Bíblia, na missão da igreja, é a igreja, aqui representado por essas mulheres, mas são homens e mulheres que Deus chamou, resgatou para manter a obra do Senhor funcionando, para manter a obra do Senhor no caminho, na missão. Então são 2 grupos diferentes aqui relacionados. É interessante, o Leon Morris, um comentarista, citando Gobet, ele diz que essa mulher aqui, que era a mulher de Cusa, Joana, quando diz que era mulher do procurador de Herodes, provavelmente esse homem, procurador de Herodes, o Cusa, é o que aparece em João 4,46, quando ele roga para que o filho dele fosse curado. E por isso ela tem autorização do marido para seguir o grupo apostólico, porque essas mulheres não vão andar
com Jesus e com os apóstolos o tempo todo. Só em algumas ocasiões específicas elas aparecem. E aí elas aparecem para abençoar o ministério do Senhor Jesus Cristo, porque aquele ministério tinha custo financeiro. E elas, ali representando a igreja, mantinham esse ministério. Eu gostei muito da explicação, do comentário de um teólogo chamado Anthony Lee Walsh. Ele diz o seguinte: apesar de possuir o poder, Jesus não operou milagres para prover o seu sustento financeiro. Isso é interessante. Jesus tinha poder para transformar pedras em ouro para sustentar o seu ministério? Tinha. Ele tinha poder para fazer nascer dinheiro em árvore? Tinha. Por que ele não fez isso? Se ele curou pessoas, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou tempestade, por que uma coisa tão simples como produzir dinheiro para sustentar o seu ministério ele não fez? Quando precisou pagar imposto, ele fez. Pega aquele peixe ali, abre a boca dele, tinha lá uma moeda para pagar o imposto. Porque o Senhor já nos ensina que para pagar imposto é dessa forma. Né? O dele sai da boca do peixe, o nosso vai para a boca do leão, né? Não está explicado. Mas o ministério contínuo de Jesus, ele não fez milagres financeiros. Ele deixou que a fidelidade, a generosidade de irmãos e irmãs o sustentassem. Porque ele queria que isso fosse o modelo para a vida da igreja. Ele queria que isso fosse o modelo para a vida da igreja. Como pregar e anunciar o evangelho é modelo. Como ir para todas as cidades, aldeias e o mundo inteiro é modelo. Para todas as pessoas é modelo. É modelo. A igreja não pode se perder nesse tipo de discussão. Em João capítulo 13, verso 29, diz que havia entre o grupo de discípulos ali uma bolsa comum, um gasofilácio, onde as ofertas eram lançadas ali. O problema naquele momento é que o tesoureiro da época era Judas. Esse era o problema. A Bíblia já ensina, tem partido político que não presta atenção nesse negócio, esse é o perigo dos tesoureiros. Graças a Deus, Judas não era convertido, mas os tesoureiros das igrejas são. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quase pintou um pingo de dúvida nessa afirmação. Mas são. Então, graças a Deus por isso. Então, a palavra do Senhor dá direcionamento a esta igreja. Em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Abre aí para você ver. Romanos capítulo 10, verso 17. Eu gosto de citar e pedir que os irmãos abram, andar um pouquinho na Bíblia. É o som que o pastor mais gosta, é de página de Bíblia passando. Mas se você tiver com iPad, iPhone, não tem problema também. A gente gosta também, tá bom? Leiam depois a pastoral. Amém. Está faltando a palavra não, no versículo de Provérbios. Depois você lê e compara com sua Bíblia. Foi um erro aí na hora de edição. Tá certo? Da edição. Não é erro de quem digitou, não. Eu, no caso. É erro da edição. Alguma coisa aconteceu. Romanos 10, 17. A Bíblia diz: e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos priorizar a pregação da palavra, mas como igreja, nós precisamos instrumentalizar a pregação. Olha o que diz o versículo 15. Como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Senhor envia a igreja, e ela trabalha em sintonia para a pregação do evangelho e a transformação desse mundo que está aí. Aqueles que o Senhor chama, capacita, vocaciona, são enviados, pastores, missionários e missionárias. E a igreja? A igreja ora, a igreja mantém, a igreja sustenta. E esses homens e mulheres que são mandados para pregar o evangelho, edificam a igreja, ensinando a igreja o evangelho, para que cada membro da igreja, ao sair aí na calçada, saia edificado, exortado e consolado e seja bênção, aonde quer que você vá. Essa é a função da igreja. Então, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Os membros da igreja potencializam aqueles que foram chamados. Os que foram chamados
edificam aqueles que são membros, que potencializam os que foram chamados, que edificam aqueles que são membros, para que nessa roda dinâmica do Evangelho, essa força seja centrífuga, ela vai esparramando o Evangelho por todos os lugares. Quer ver? Volta lá para Lucas, capítulo 8. Como é que esse texto termina e nós terminamos? Lucas 8 termina, verso 4 em diante, com uma parábola. Qual é a parábola? A parábola do semeador. O que diz a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Os textos estão conectados. A Bíblia é um enorme quebra-cabeça. É fantástico você montar esse quebra-cabeça. É fantástico. E isso aqui é fantástico. Quer ver? Capítulo 7. Uns rejeitaram. Capítulo 7. Uns receberam Jesus nominalmente, mas não se envolveram com o ministério de Jesus. Capítulo 7 diz que uma mulher é um exemplo para nós, porque ela oferece para Deus o que há de melhor, louva o Senhor e recebe do Senhor, então, uma palavra, né, de gratidão pelo louvor ali prestado. O Senhor usa ela como um modelo para todos nós, esse modelo de adoração. Depois entramos no capítulo 8. O Senhor mostra para nós como a igreja deve viver. E aí no final do texto, agora, já entrando no versículo 4 em diante, ele diz que a igreja deve semear a palavra. Quando a igreja vive e entende a sua missão, ela semeia a palavra. E essa semente é lançada. Às vezes cai numa terra ruim. Às vezes a gente lança a semente da palavra numa terra que começa a nascer, depois os espinhos desse mundo sufocam. Às vezes lançamos numa terra boa e ela produz e glorifica a Deus. Tá bom, pastor, o que é que a gente leva para casa? O senhor falou. Eu estou pensando até na sobremesa. Vamos voltar ao estudo da Science, da revista Science. A revista Science vai dizer que a qualidade de vida de pessoas que têm qualidade de vida é caracterizada por duas coisas. A primeira, amor. Elas amam e são amadas. Vários relacionamentos. São amadas na sua família, são amadas pelos amigos, são amadas pela comunidade e amam. Segunda característica, se envolvem numa comunidade onde elas servem sem interesse de retorno financeiro. Uma vez perguntaram para Jesus Cristo: Senhor, resume todo o seu ensino. O que Jesus falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor já diz isso. A ciência comprova. E nós somos chamados para viver. Temos um propósito como povo de Deus. Temos um propósito como igreja. Nós estamos aqui para abençoar as nações. Nós estamos aqui para sermos edificados na palavra e sermos bênção em todos os lugares aonde nós, como membros dessa igreja, fomos colocados por Deus, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, mas também quando nos unimos em comunidade para transformar vilarejos na África, no Nordeste brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, no mundo inteiro. Essa é a nossa missão. Jesus Cristo nos ensinou, e Ele disse que quando a igreja caminhar fiel nessa missão, nós vamos ter significado. Vamos colocar a cabeça no travesseiro à noite e vai falar assim: a minha vida tem significado, tem propósito. Eu tenho um propósito para viver. E por isso eu sou uma pessoa com alta qualidade de vida, graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor. Deus nos abençoe nessa jornada. Vamos orar? Querido irmão e irmã, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, te fez parte dessa missão, parte desse corpo que aqui se reúne. Essa igreja que tem produzido tantos frutos há 47 anos. Vários homens e mulheres lideraram essa igreja. Deus tem abençoado muito. E você é peça fundamental nesse reino que aqui se reúne. Não menospreze sua participação nesse corpo de Cristo que aqui se reúne.
Todos aqui são importantíssimos no reino de Deus. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque a nossa vida tem sentido e direção e missão. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra, com a proteção e ação do Teu Santo Espírito. Edifica-nos, faz de cada família aqui uma família forte no Teu Evangelho, segura na Tua graça, e que produza frutos para a glória do Senhor. Faz com que essa igreja, Senhor, continue firme na fidelidade da obra que o Senhor nos chamou. Sustenta-nos, ó Deus, com a Tua graça. Toca os corações de todos nós, para que haja em nós sempre a alegria da fidelidade e da generosidade em todos os aspectos, para a glória do Senhor. Ó Senhor, que haja sempre frutos visíveis, para que o testemunho seja completo e a alegria plena de todos nós. Abençoe cada membro da nossa igreja, cada irmão e irmã, pois nós oramos agradecidos, confiados no Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.